Olá pessoal, eu vou passar. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso segundo módulo de matemática básica. A gente iniciou o curso com resolução de problemas, né? Foi o nosso primeiro módulo. O nosso segundo módulo a gente vai mudar totalmente a sequência assim, prevista para matemática básica. Por que, Rivelino? Porque a gente vai trabalhar com análise combinatória. E por que esse salto de resolução de problemas direto para análise combinatória? Porque através dos e-mails o pessoal manda muitas questões de análise combinatória pedindo para se tirar a dúvida. E devido aos concursos que estão aí prestes a acontecer, eu estou achando assim, necessário que vocês tenham pelo menos uma noção boa de análise combinatória. Né? E já que a gente vai ter que dar mesmo, daqui já está inserido dentro do programa de matemática básica, então se eu antecipar não vai ter nenhum problema não. E eu acredito que vai ajudar muito vocês nos concursos na atualidade. Tá certo? Rivelino em análise combinatória. O que é, por que estudar, qual a importância, tudinho. Bem, análise combinatória é aquela parte da matemática em que a gente vai estudar tipos de problemas que envolvem contagem. Contagem de quê? Bem, a gente vai contar subconjuntos de um conjunto finito. Contar subconjuntos de um conjunto finito, como assim, Rivelino? Deixa eu dar um exemplo aqui para clarear mais. Imagine que eu tenha os números de 100 a 999. Né? De 100 a 999, esse conjunto de números é um conjunto finito. Ele tem fim. Começa no 100, vai até 999. Suponha que eu esteja interessado em descobrir quantos números ímpares existem entre 100 e 999. Né? Então, de 100 a 999, existem alguns números que são ímpares. E o meu interesse é em contar quantos números são. Então, quando eu falo que análise combinatória, a gente vai trabalhar com problemas que envolvem contagem, o que eu estou falando é isso. A gente vai ser capaz de contar subconjuntos, né? Porque os números ímpares que estão entre 100 e 999 são um subconjunto, né, desse conjunto dado, desse conjunto finito dado. E a nossa função aqui com análise combinatória é contar quantos elementos tem esse subconjunto. Né? E o interessante é que a gente vai poder contá-los sem necessariamente ter que enumerar cada elemento desse conjunto. Né? Sem ter que escrever de 100, imagine você escrever de 100 a 999 e depois ir tirando todos os números ímpares, separando todos os números ímpares. Ficava humanamente trabalhoso demais, né? Vamos dizer assim. Tá certo? Deixa eu dar outro exemplo aqui de problemas que a gente vai resolver. Imagine as placas de um carro. As placas de um carro são formadas por 3 letras e 4 números. Quantas placas são possíveis a gente formar usando o nosso alfabeto, né? E usando os algarismos do sistema de numeração decimal? Então, se você fosse escrever todas as placas possíveis para depois contar quantas são, seria muito complicado, extremamente trabalhoso. Então, a análise combinatória, a parte da análise combinatória que nós vamos estudar nesse curso é justamente essa. São problemas que envolvem a contagem de subconjuntos de um conjunto finito de números. Então, de números, de elementos, vamos dizer assim. Tá certo? Então, isso é o que a gente vai trabalhar aqui. E, Rivelino, como é que a gente vai trabalhar a análise combinatória? Bem, a gente vai trabalhar através de algumas técnicas de contagem. Que técnicas são essas? Bem, vocês já devem conhecer muitas dessas técnicas. Primeira técnica, princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação, combinações. Então, são essas técnicas que a gente vai estudar aqui. Mas, assim, a princípio, né, e inicialmente, né, a gente vai começar pelo princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque é a técnica mais básica. Só vai exigir de você puramente adição e multiplicação. É a única exigência que você vai ter que saber para utilizar o princípio fundamental da contagem, né? Saber multiplicar e somar. O resto é puro raciocínio, tá certo? O nosso módulo de análise combinatória ele vai ser dividido em vários TDs, né? O primeiro, ele traz só o princípio fundamental da contagem. São 16 questões, né? Muitas da ESAF, né? Sei lá, acho que metade das questões são questões da ESAF, para você ter uma noção de como é que essas questões se apresentam nos concursos. Tá? Então, vamos iniciar nosso curso pelo princípio fundamental da contagem. Bem, eu escrevi aqui para você ter uma noção melhor do que é o princípio fundamental da contagem. Né? E se há X modos de tomar uma decisão D1 e tomada a decisão D1, há Y modos de tomar a decisão D2,
Então, o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é o produto de X por Y. Rivelino, o que é isso? Decisões, tomar uma decisão D1, tomar uma decisão D2, o que é que significa isso? Como é que isso aí vai se apresentar nas questões? Vamos ter calma. Aqui é o princípio fundamental da contagem. É o princípio mais básico de contagem que existe. Então a gente vai resolver dois problemas e dentro dos problemas a gente vai explicando o que é essa decisão D1, o que é essa decisão D2. Então vamos começar aqui com um problema bem básico. Exemplo 1. Com 3 homens e 4 mulheres, de quantos modos se pode formar um casal? Imagine que você tenha numa sala 3 homens e 4 mulheres. E você quer formar casais diferentes com essas pessoas. Quantos casais são possíveis ser formados? Então, esse é o problema. Vamos lá. D1. O que é D1? D1 a gente está chamando de decisão 1. Quando você vai formar um casal, você precisa pegar um homem e uma mulher. Então, eu vou chamar de D1 escolher um homem. Escolher um homem. Essa é a minha decisão D1. Já que eu quero formar casais, então para formar casais eu tenho que escolher homens e mulheres. Então primeiro eu vou escolher um homem. É a minha decisão D1. De quantos modos eu posso escolher um homem? Bem, se na sala existem 3 homens, então eu tenho 3 modos de escolher um homem. Eu tenho 3 possibilidades de escolher um homem para formar esse casal. Então a decisão D1, ela traz 3 modos de ser escolhido, de serem tomadas. Para você escolher um homem, você tem 3 modos de escolher para formar um casal, já que na sala existem 3 homens. Qual é a decisão D2? A decisão D2, obviamente, é escolher uma mulher. Já que você vai formar casais, eu preciso de um homem e de uma mulher. Então, dê uma escolha do homem. Existem 3 modos. Por quê? Porque existem 3 homens na sala, no grupo. D2, escolher uma mulher. Ora, você tem quantas mulheres no grupo? 4 mulheres. Então, para você formar um casal, existem 4 modos de você escolher. 4 possibilidades para você escolher uma mulher. Então, como é que eu posso escolher uma mulher? De 4 modos diferentes. E, segundo o princípio fundamental da contagem, se há X modos de tomar uma decisão D1 e Y modos de tomar uma decisão D2, então, o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é o produto de X por Y. Então, de quantos modos eu posso tomar a decisão D1? 3 modos. De quantos modos eu posso tomar a decisão D2? 4 modos. Então, para eu formar um casal, homem e mulher, eu tenho 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 modos diferentes de formar um casal. Mas, Rivelino, eu não estou entendendo muito bem por que é que eu tenho que multiplicar. O princípio fundamental da contagem diz que eu tenho que multiplicar a quantidade de modos da decisão D1 e a quantidade de modos da decisão D2. O número de possibilidades da decisão D1, o número de possibilidades que você tem para tomar a decisão D2. Você multiplica. Por que eu tenho que multiplicar? Por que eu não somo? Por que eu não subtraio? Por que tem que ser uma multiplicação? Bem, isso daqui é uma maneira prática de você fazer. Se você quiser entender melhor por que se deve multiplicar, a gente poderia criar aqui um diagramazinho de árvores, que ajudaria a compreender melhor por que deve ser multiplicado. Imagine que eu fosse formar os casais. Pegasse aqui o homem 1 com a mulher 1. Homem 1 e mulher 1 seria um casal. Homem 1, mulher 2 seria o meu segundo casal. Homem 1, mulher 3 seria o meu terceiro casal. Homem 1, mulher 4 seria o meu quarto casal. Então, com o homem 1, eu posso formar 4 casais diferentes. Agora imagine com o homem 2. Pelo raciocínio, vamos fazer a mesma coisa. Homem 2 com mulher 1 é outro casal.
Homem 2 com mulher 2 seria outro. Homem 2 com mulher 3 outro. Homem 2 com mulher 4 outro. Então, com o homem 1 você conseguiu formar 4 casais diferentes. Com o homem 2 você conseguiu formar 4 casais diferentes. Com o homem 3 e a mulher 1, homem 3, mulher 2, homem 3, mulher 3, homem 3, mulher 4. Com o terceiro homem você conseguiu formar mais 4 casais. Se você for contar os casais, vamos lá. Homem 1, mulher 1, homem 1, mulher 2, homem 1, mulher 3, homem 1, mulher 4. 4. Homem 2, mulher 1, homem 2, mulher 2, homem 2, mulher 3, homem 2, mulher 4. Mais 4. Homem 3, mulher 1, homem 3, mulher 2, homem 3, mulher 3, homem 3, mulher 4. Mais 4. Então você tem um total de quantos casais? 12 casais. Só que aqui a maneira de resolver foi usando o diagrama de árvores. Você vê que é bem mais trabalhoso do que você usar o princípio fundamental da contagem, onde você poderia somente contar. Quantos homens são? 3. Quantas mulheres são? 4. A maneira de calcular quantos casais diferentes eu posso formar seria só pegar o total de homens, que são 3, vezes o total de mulheres, que são 4. Então é isso que diz o princípio fundamental da contagem. E é o que a gente vai usar a partir de agora em todas as questões. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2. Uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e branca. Você tem uma bandeira formada por 4 listras. Então vamos desenhar aqui a nossa bandeira. Pronto, você tem uma bandeira formada por 4 listras, que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e branca. Então você tem 3 cores a serem utilizadas. Se cada listra deve ter apenas uma cor, cada listra dessa só pode ser pintada de uma cor. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, não se pode usar cores iguais em listras vizinhas. Por exemplo, se eu pintar a primeira lista de verde, eu não posso pintar a segunda de verde. Ou seja, não pode ter as mesmas cores, 2 listras vizinhas. Se eu pintar a primeira de branca, a segunda não pode ser branca. A cor da listra vizinha tem que ser diferente. Se cada lista deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Né? Imagine você pintando. Vou pintar de um jeito, uma maneira. Pintar de outro jeito, 2 maneiras. Quantas maneiras eu consigo pintar? Se você não usar uma técnica para contar isso aí, você vai sair pintando, ainda vai ter dúvida se existe outra maneira de pintar ou não. Então a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Vamos lá. D1. Decisão 1. Qual seria a decisão 1 a ser tomada? Escolher a cor da primeira listra. Escolher a cor da primeira listra. De quantas maneiras, quantas possibilidades eu tenho, quantas maneiras eu tenho, quantos modos eu tenho de escolher a cor da primeira listra? Ora, você pode pintar a primeira lista de verde, de azul ou de branca. Qualquer uma das 3 opções. Então você tem 3 possibilidades para pintar a primeira lista. Então, escolher a cor da primeira lista é a primeira decisão a ser tomada. Então, essa decisão eu posso fazer de 3 maneiras. Decisão 2. Escolher a cor da segunda listra. Ora, você tem 3 cores. A primeira listra já foi pintada. Você pode usar qualquer uma das 3. Quando você for pintar a segunda listra, vamos lembrar da restrição. Qual é a restrição do problema? A segunda listra não pode ser pintada da mesma cor da primeira. Então, quantas possibilidades, de quantas maneiras eu posso pintar a segunda listra?
Se aqui já tem uma cor, eu não posso mais utilizar a cor que foi usada aqui. Então eu só vou ter duas maneiras de pintar a segunda listra. Se a primeira já for pintada de verde, eu só tenho azul e branca para a segunda. Se a primeira foi pintada de branca, eu só tenho verde e azul para a segunda. Então, quantas possibilidades para a segunda lista? Duas possibilidades. Decisão 3. Escolher a cor da terceira lista. Vamos para a nossa terceira lista. Ora, o problema diz que listras adjacentes, vizinhas, não podem ter a mesma cor. Ah, Rivalina, então a cor da lista 3 não pode ser igual à da lista 2. Correto. Mas pode ser igual à lista 1? Pode. Elas não são vizinhas. Então a única restrição para a lista 3 é que ela não pode ser da cor da lista 2. Então, quantas possibilidades, de quantas maneiras, quantas cores eu posso usar para pintar a lista 3? Duas. Porque você tem 3 cores. Você só não pode usar a cor que foi usada na lista 2. Então você tem 3 modos de pintar a lista 3. Desculpe. Você tem 2 modos de usar a lista, de pintar a lista 3. Por que 2 modos? Porque são 3 cores, mas você não pode usar a cor que foi utilizada na lista 2. Então você tem 2 modos de pintar a lista 3. E a decisão 4? Qual é a decisão 4 a ser tomada? Escolher a cor da quarta listra. Ora, de quantas maneiras eu posso pintar a quarta listra? Vamos lá. Qual é a restrição dada pelo problema? Eu não posso utilizar a cor da quarta listra igual a da lista 3. Então você não pode pintar a quarta listra com a mesma cor que foi utilizada na lista 3. Então essa é a restrição. Se eu tenho 3 cores, quantas possibilidades eu tenho para utilizar na lista 4? 2. Por que 2? Porque eu não posso utilizar a cor usada na lista 3. Então são 2 possibilidades. Segundo o princípio fundamental da contagem, o que é que diz o princípio fundamental da contagem? Dependendo do número de maneiras que cada decisão pode ser tomada, se você quiser o total de quantas maneiras eu posso pintar essa bandeira, sabendo o valor de cada decisão, as possibilidades para cada decisão dessa, então é só você multiplicar. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que 3 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, se você quiser pintar essa bandeira, seguindo as restrições do problema, você tem 24 maneiras possíveis de pintar isso aí. Agora imagine se você não utilizasse uma técnica de contagem. Você saísse pintando e contando, pintei do jeito, pintei do outro jeito, pintei do outro jeito. Quantas maneiras eu pintei? Será que já acabaram as maneiras? Ainda falta mais alguma? Então ia ser extremamente complicado você fazer isso manualmente sem ter uma técnica. Então todas as questões desse primeiro módulo, dessa primeira parte de análise combinatória, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem, onde você vai determinar de quantas maneiras você pode tomar uma decisão e depois sair multiplicando o total de maneiras. Para achar o total de maneiras, você vai sair multiplicando cada decisão individualmente. Joia? Então, daqui a pouco a gente volta para continuar o exercício.